Antes de começarmos o vídeo, eu convido a você a se inscrever no canal se não é inscrito e também a deixar o like, pois isso ajuda bastante aqui no engajamento do canal. De alguns anos para cá, as mídias de mangá e anime vêm crescendo de forma significativa, sobretudo no Ocidente. Esse movimento, embora mais visível atualmente, não é recente. Ele teve início ainda na década de 1990, com a popularização de obras como Akira, Ghost in the Shell, New Genesis Evangelion e Dragon Ball. Apesar de apresentarem propostas narrativas distintas entre si, essas obras conseguiram atrair um público cada vez mais amplo, despertando interesse não apenas pela estética, mas também pela complexidade de suas histórias. Durante muito tempo, entretanto, o que predominava dentro da chamada comunidade nerd e geek no Ocidente eram as mídias de super-heróis, especialmente as de histórias em quadrinhos, e mais recentemente os filmes e séries baseadas nesses personagens. Marvel e DC Comics consolidaram-se como as grandes referências desse mercado. Contudo, surge a pergunta: o que levou a uma perda em espaço das HQs, especialmente as de super-heróis, e em favor a dos mangás? Atualmente, embora os animes ainda não tenham superado os filmes e séries de super-heróis em termos de audiência global, os mangás já ultrapassaram as HQs em popularidade. Pesquisas realizadas nos Estados Unidos indicam que as vendas de mangás vêm superando as de quadrinhos da Marvel e da DC Comics, principalmente entre o público jovem. Este fenômeno não se restringe apenas aos Estados Unidos, mas também se reflete em outros países do Ocidente, incluindo o Brasil. Na minha visão, como alguém que consome ambas as mídias, um dos principais fatores para esse declínio das HQs está na dificuldade de acompanhar suas narrativas. As histórias e quadrinhos de super-heróis, em especial as da Marvel e da DC, não seguem uma linearidade clara. Ambas as editoras possuem mais de 70 anos de história, assim como personagens que existem há décadas. Ao longo desse tempo, esses personagens passaram por inúmeras reformulações, reboots, retcons e reestruturações narrativas, conduzidas por diferentes roteiristas, desenhistas e editores, cada um com sua própria visão e interpretação. Além disso, quase todos esses personagens coexistem dentro de um mesmo universo compartilhado, o que torna a leitura ainda mais complexa. Para muitos leitores, torna-se extremamente difícil saber por onde começar, qual a origem oficial de determinado personagem, qual é a saga essencial. Em muitos casos, o leitor acaba entrando na história pela metade, sem compreender plenamente o seu contexto, o que prejudica o ritmo e a experiência da leitura. O uso frequentemente de conceito de multiverso agrava ainda mais esse problema. A multiplicidade de linhas de tempo, dimensões e versões alternativas de universos paralelos dificulta a compreensão do que é ou não é canônico na história. Um exemplo emblemático disso ocorreu na DC Comics durante a década de 1980, onde a editora acumulava diversas realidades paralelas escritas por diferentes equipes criativas. Essa fragmentação levou a DC a publicar a saga Crise nas Infinitas Terras, na qual o vilão Anti-Monitor destrói grande parte dos universos existentes, consolidando tudo em uma única linha do tempo principal. Essa solução organizou temporariamente a cronologia, mas, com o passar dos anos, a própria DC voltou a realizar novas reformulações, tanto para atualizar seus personagens, quanto para abrir espaço para novas abordagens narrativas. A Marvel, por sua vez, seguiu um caminho distinto. Desde os anos de 1960, mantém seus personagens principais ativos dentro de um mesmo universo central, o chamado Universo 616. Mesmo com a existência de universos paralelos, como o Universo Ultimate, de onde surgiu personagens como Miles Morales, a linha principal permanece a mesma. Isso obriga a editora a recorrer constantemente a retcons para atualizar as origens e trajetórias de seus personagens, o que frequentemente gera incoerências e furos de roteiro,
tornando a leitura ainda mais confusa para novos leitores. Outro ponto relevante é a inconsistência no desenvolvimento dos personagens. Muitos heróis possuem mais de 70, 80 anos de existência editorial. Ao longo desse período, passaram pelas mãos de inúmeros roteiristas. Alguns desenvolveram arcos narrativos brilhantes e conclusões memoráveis, enquanto outros produziram histórias fracas que retrocedem o desenvolvimento dos personagens. Isso cria um limbo narrativo no qual o personagem ora evolui, ora regride, dependendo da fase editorial. Esse problema está profundamente ligado às decisões corporativas. Grandes conglomerados como a Warner Bros. E a Disney têm os direitos desses personagens e frequentemente interferem nas decisões criativas das HQs. Já no mercado de mangás, embora também existam interferência de editoras, estúdios de animação e empresas de jogos e merchandising, os autores, os mangakas, costumam ter maior controle sobre suas obras, o que garante maior coesão narrativa. Outro fator que influencia a minha preferência atual pelos mangás é a qualidade e a consistência do trabalho autoral. Em muitos HQs é possível perceber que certos roteiristas não dominam a mitologia dos personagens em que recebem, ou simplesmente não se identificam com eles, o que resulta em histórias mal construídas, com narrativas forçadas ou excessivamente politizadas. Esse problema também se reflete em séries e filmes de super-heróis, nos quais muitas vezes a mensagem política do momento se sobrepõe ao desenvolvimento de personagens e à construção da história. Não se trata de afirmar que temas políticos ou sociais sejam irrelevantes, pelo contrário, a questão é a forma como são abordados. Nos mangás e animes, esses temas geralmente surgem de maneira orgânica e coerente com o universo da obra. One Piece, por exemplo, aborda questões como escravidão, preconceito, corrupção e política de maneiras profundamente integradas à sua narrativa. Já produções como The Boys tendem a refletir diretamente o contexto político da época em que são produzidas, o que pode torná-las datadas com o passado a um tempo. Por fim, destaco a diversidade de gêneros presentes no mercado de mangás. No Japão, editoras não se limitam a um único tipo de narrativa. Há histórias de ação, romance, esporte, drama, terror, cotidiano escolar, aventura, entre muitas outras, distribuídas em diferentes nichos como shonen, shoujo e seinen. Essa variedade permite maior liberdade criativa e oferece ao leitor uma gama muito maior e ampla de experiências narrativas. Já nas grandes editoras americanas, especialmente Marvel e DC Comics, o foco permanece majoritariamente nos super-heróis. Embora existam exceções notáveis, como as obras de Alan Moore, a exemplo de O Batman, V de Vingança e Monstro do Pântano. Essas editoras tendem a priorizar seus universos compartilhados, limitando a criação de histórias verdadeiramente independentes. Essa saturação, especialmente visível nos filmes de super-heróis atuais, é um dos principais motivos pelos quais passei a consumir mais mangás e animes do que HQs e filmes do gênero. Ainda assim, há exceções que me agradam bastante, como a série Invencível, tanto na sua versão em quadrinhos quanto na adaptação animada da Amazon. Acredito que isso se deva ao fato de que a obra segue uma estrutura narrativa mais próxima às dos mangás, com início, meio e fim bem definidos, além de um forte foco no desenvolvimento dos personagens, sem subordinar a histórias e agendas externas. Minha crítica, portanto, concentra-se principalmente na Marvel e na DC, por serem as principais referências desse mercado. Outras editoras, como a Image Comics ou editoras francesas e italianas, adotam uma dinâmica diferente, oferecendo maior liberdade criativa aos autores e resultando em obras mais coesas e autorais. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não é inscrito, convido mais uma vez a você se inscrever no canal e a deixar o seu like. E também comentem aí embaixo o que vocês acham sobre a fase atual dos HQs de super-heróis. E se vocês preferem animes, mangás, HQs, séries ou filmes. Deixem aí o seu comentário. Eu espero que vocês fiquem com Deus. Beleza, valeu e falou.